Olá, amigos. Olá, amigas. Bem-vindos a esse canal mais uma vez. Espero que estejam todos bem, em paz e com saúde, e que a gente possa fazer desse momento, nessa próxima hora, um momento de estudo, de reflexão, de conhecimento, de compartilhar algumas ideias referentes à doutrina espírita. E a pedido do nosso querido amigo Celso Seara, né? Então, me pediu uma palestra para esse canal, para a Confraternização Espírita Baiana. E o amigo Celso primeiro me perguntou qual que seria o tema que nós iríamos falar, e deixou o tema livre para que eu pudesse escolher. Pedi a ele algum tempo de reflexão, e então me veio por intuição, de pensamento, o que a gente poderia conversar. Nas minhas atividades na doutrina espírita, no movimento espírita, eu sou um trabalhador da Fraternidade Espírita Mancheia. E lá eu sou facilitador, recém, né, na verdade já estou um pouco mais de um ano, do livro Obras Póstumas. Vou até mostrar aqui o meu exemplar, né? É a tradução do Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Que, quem tiver interesse, eu recomendo muito essa versão, pois tem uma linguagem talvez um pouco mais moderna. Os alunos, pelo menos as pessoas que compõem esse grupo de estudo, gostam muito desse livro. Isso não significa que as outras versões sejam ruins, apenas a observação de alguns colegas. Enfim, nos foi solicitado fazer um curso, um estudo dirigido desse livro. E foi o que nós iniciamos há mais ou menos um ano atrás. Eu confesso que eu nunca tinha posto a mão no livro. Na verdade, tinha consultado alguns textos por conta de leituras, de comentários de colegas, assistindo outros palestrantes. E aí nos surgiram algumas dúvidas, algumas questões, então eu consultava o livro. Mas nunca tinha tomado ele para uma leitura, como já o fiz para outros livros de Kardec. Obras Póstumas não é um livro que compõe a codificação, ele é um livro à parte. A codificação ela é reconhecida pelos 5 livros: o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Nesses 5 livros, Kardec teve a oportunidade, numa comunicação com a espiritualidade superior, desenvolver os livros, revisá-los e dialogar a respeito dos livros e revisá-los com uma constância. Havia também a comunicação com outros centros. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, Kardec comenta que ele faz comunicação com mais de 1.000 centros espíritas. Isso nos dá uma ideia de que o espiritismo já estava, de alguma forma, sendo, digamos assim, não diria consolidado, mas crescendo, sendo chamado a atenção, porque os médiuns estavam por todos os lugares. Não somente ali na França, onde estava Kardec, mas também para outros países. E o que nós temos no livro Obras Póstumas? Bom, tudo aquilo que não foi aproveitado para esses livros, 5 livros da codificação, 5 livros, digamos, que compõem, né, as obras básicas do Espiritismo, da doutrina espírita. Então, Kardec tinha ali reservado alguns textos, provavelmente textos que poderiam muito bem estar nos livros clássicos, mas que Kardec, por algum motivo, preferiu não incluí-los. Por uma questão de síntese, por uma questão de como eles foram elaborados, mas são textos interessantes. Alguns textos a gente observa que não tiveram realmente o tempo de maturação e desenvolvimento das ideias. Então, por isso, também fica evidente que Kardec preferiu não colocá-los na codificação. Eles não tiveram essa troca de ideias, não, seja com outros centros, conferindo com a metodologia que Kardec estabeleceu para compreender se aquele texto estava realmente adequado, né? Ou mesmo publicá-lo na Revista Espírita, que foi um outro elemento que veio posteriormente, onde Kardec também distribuía isso de forma pública e aferia, ele percebia como que era a aceitação do texto.
Pois bem, que aqui, como a gente olha esses textos que ficaram por obras póstumas, que foi publicado, ou seja, aqui é Kardec escrevendo algumas coisas que foram transmitidas para ele através da mediunidade, dos médiuns que ele tinha contato, ou de médiuns que ele recebia comunicações via correio. Também tem textos dele próprio. E para hoje, eu gostaria muito de observar o que está na segunda parte do livro, porque na primeira parte há uma distribuição de temas interessantes, textos, como eu disse, que poderiam estar muito bem colocados na Gênesis, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e que por algum motivo não entraram. E na segunda parte, o livro então tem duas partes, a segunda parte tem uma série de textos que, confesso, quando tomei a primeira vez, achei até que, poxa, qual será o valor disso? Eu acho que eu fiz uma abordagem inicial em que eu não tinha ainda lido com cuidado, ou pelo menos com o cuidado que tenho feito atualmente, que é ler e buscar aquilo que o codificador estava querendo transmitir. Kardec faz alguns textos curiosos, onde ele transmite um pouco de, como dizer, ele tenta trazer um pouco dos bastidores, ele tenta trazer um pouco daquilo que estava acontecendo. Então, naturalmente, que ao publicar um livro, ele não traz muito disso que estava acontecendo, que as pessoas não estavam vendo. Ele vai direto às ideias, ao diálogo, ele explora os temas que ele trazia para a espiritualidade. Mas como isso tudo aconteceu para ele, bom, só se realmente ele publicasse alguma coisa biográfica, alguma coisa nesse sentido, para a gente poder entender um pouco mais de como as coisas aconteceram para ele e como isso influenciou na vida dele, como isso transformou a vida de Kardec, né, do professor Rivail, que quando se concentrou a desenvolver os textos. Dentre esses estudos, é importante lembrar que Kardec não teve, de repente, uma grande ideia. Ele não simplesmente falou, poxa, vou escrever aqui uma doutrina. Essas coisas foram acontecendo para ele. E no livro, então, o que eu gostaria de propor hoje é a leitura e o diálogo. Mais ou menos como eu faço com os grupos de estudos que nós temos, e nesse em particular, o grupo do Obras Póstumas, é o que a gente tem feito. A gente tem lido e dialogado, conversado com essas pessoas que se interessaram pelo tema, para entender como isso aconteceu e extrair daí reflexões que que a doutrina espírita nos oferece. Então a gente faz a gente adentra esse mundo, a leitura, e eu gostaria de propor hoje aqui um trechinho. Um trechinho que está logo no capítulo 1 da segunda parte, e depois no capítulo 3, no item 3, perdão. Capítulo 1, item 3, então a gente vai ler capítulo 1, item 1, algumas partes, com algumas reflexões, e depois a gente vai para o item 3. E depois adiante eu vou explicar o porquê. Então vamos primeiro tomar aqui, eu vou pegar o livro. Então, para essa versão que eu estou pegando, como eu já mostrei, do Cláudio Damasceno, eu estou pegando capítulo 1 e Kardec dá o seguinte título: Extratos, perdão, in extenso do livro das previsões relativas ao Espiritismo. Talvez Kardec tinha alguma ideia de mostrar como isso aconteceu, como eu expliquei, né? Ou seja, não somente trazer a obra, mas trazer como a obra foi feita. Um manancial importante para quem é biógrafo, né? Para quem realmente gosta de saber como as coisas aconteceram. E aí o texto começa assim, ó, manuscrito feito com especial cuidado por Allan Kardec e do qual nenhum capítulo havia sido publicado até hoje. Obras póstumas, ele vem bem depois, né, em 1890, quando Kardec já tinha desencarnado, e ao ler o texto, a primeira pergunta que me veio, porque não está escrito quando isso foi escrito, provavelmente quem reuniu, que eram as pessoas que acompanhavam Kardec, as pessoas que reuniram esses textos, provavelmente elas não sabiam em que momento elas foram escritas. Esse texto em particular, do capítulo 1, é interessante observar que
ele é citado aqui o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. São os únicos dois livros que são citados. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, enquanto que o Livro dos Médiuns, que é o segundo livro, foi lançado em 1861. Então, certamente esse texto ele foi escrito posterior a 1861, talvez já na metade do trabalho, talvez um pouco mais ao final, mas Kardec de alguma forma gostaria de registrar como as coisas haviam acontecido. Então, vamos dar início à leitura. Ele diz assim, ó, logo no começo: foi em 1854 que eu ouvi falar pela primeira vez das mesas girantes. Certo dia encontrei o Sr. Frontier, magnetizador que eu conhecia há muitos anos e que me perguntou: você já sabe da singular propriedade que acabam de descobrir no magnetismo? Parece que, além das pessoas, consegue-se magnetizar também as mesas, que giram e caminham à vontade. É muito interessante mesmo, respondi. Mas, a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. Então, quando se falava apenas em magnetizar, lembremos que essa época, em 1854, ainda não havia as leis do eletromagnetismo escritas por Maxwell. Então, o conceito ainda, a física ainda estava desenvolvendo essas ideias, mas eles já continham pelo menos uma ideia do magnetismo, né? E dessa força de atração que nós temos para certos elementos. Eu não vou adentrar aqui para não ficar uma aula de física, mas dando uma base para o nosso conhecimento, dando uma base para aquilo que Kardec estava falando, ele estava falando disso. Então, se era uma questão entre pessoas, ele falava que então para uma mesa ele não achava tão radicalmente impossível. Logo um pouquinho depois diz o seguinte: algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Frontier, que me disse: o fato é muito mais extraordinário. Não somente fazem a mesa girar quando a magnetizam, como também fazem-na falar. As pessoas perguntam e ela responde. Isso agora, retruquei, é outra questão. Só acreditarei vendo e quando me provarem que a mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa se tornar sonâmbula. Até lá, permita que eu veja, no caso, um simples conto da carochinha. Kardec, digamos assim, com um pensamento lógico, não encontrava nisso uma possibilidade, a não ser que a mesa possuísse cérebro. Então, na cabeça de Kardec, naquele momento, não poderia, a mesa não poderia ser um intermediário. Ela era o próprio elemento que transmitia o conhecimento. Então, ele atribui a possibilidade de que a mesa, por algum motivo, tivesse algum centro de inteligência, né, como nós temos o cérebro. Então, Kardec, com muito respeito ao amigo, diz que aquilo era um simples conto da carochinha. Ele não podia acreditar naqueles fatos. Mas a gente sabe que Kardec, ao longo do tempo, depois de ter ouvido essas histórias, ele aparentemente tinha algum certo interesse, mas talvez não quisesse ceder a esses interesses inicialmente, é o que pelo menos nos parece ao fazer a leitura, mas ficava aquela, o que a gente chama de pulga atrás da orelha. Ele ouvia aquilo, afinal aquilo acontecia, e mais importante ainda, as pessoas que chegavam até ele chegavam dizendo que estavam vendo e eram pessoas da confiança, do ciclo de relacionamento de Kardec. Eram pessoas em quem ele confiava, ou que convivia a longo tempo. E ele não conseguia atribuir a essa pessoa, né, por exemplo, que essa pessoa estivesse mentindo, que estivesse chegando para ele contando uma história que não seria verdadeira. Então, certamente, essa pulga estava lá instalada, apesar dele ter muita dificuldade de entender. Então, ele continua aqui, ó. Esse raciocínio era lógico. Eu aceitava a possibilidade do movimento por uma força mecânica, mas, ignorando a causa e a lei do fenômeno, parecia-me absurdo atribuir inteligência a uma coisa puramente material. Eu me encontrava na posição dos incrédulos atuais que simplesmente negam o fato porque não o compreendem. Veja a genialidade de Kardec ao dizer, e aí eu amplio a reflexão quando ele fala: eu me encontrava na posição dos incrédulos atuais.
atuais de 1850, 1860. Será que não seria também de hoje? Aqueles que simplesmente negam o fato porque não o compreendem? Eu acho que Kardec provoca, né, a nós, quando lemos esses elementos, e aí a gente encontra muitas pessoas que dizem não acreditar, pelo simples fato de não compreender. A doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada, não é de uma doutrina que propõe uma fé cega, que a gente simplesmente acredite por acreditar. Não é esse o objetivo. A gente acredita porque compreende. Então, aqui já havia plantado uma semente para que Kardec precisava compreender o fenômeno. Ele não simplesmente aceitava o fenômeno por si só, ainda que o fenômeno acontecesse na frente dele, mas ele ia fazer uma investigação, ele iria buscar o fundamento, a raiz daquele fato, como que aquilo se sucedeu, como aquilo aconteceu. Então Kardec já demonstra logo no início que ele tinha aptidões, ele tinha habilidades, competências para poder fazer participar de eventos como esse, mas extrair algo que talvez as pessoas outras não estavam extraindo. Talvez os amigos que se relacionavam com Kardec já estavam vendo algo além, mas não com o ímpeto, não com as ideias, não com o crivo do próprio Kardec. Mas elas achavam que era importante para que ele participasse, até por conta de que talvez viam no próprio professor, Rivail, aquela pessoa que pudesse extrair algo mais. E ele então é convidado várias vezes a fazer parte disso, né? Até que ele resolve participar, né? Mas ainda Kardec fala sobre o tema, né? Eu estava diante de um fato não explicado, aparentemente contrário às leis da natureza, e que a minha razão não aceitava. Ainda não tinha visto nem observado nada. As experiências realizadas na presença de pessoas honradas e dignas, de toda a confiança, confirmavam a minha opinião quanto à possibilidade de um efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante ainda não me entrava no cérebro. Kardec tinha, como eu disse, dificuldade de compreender isso, até porque ele mal tinha presenciado uma cena dessa. Até que então ele resolve. O texto aqui conta, né, que ele então, em maio de 1855, ele vai a uma casa de uma dessas pessoas, presencia uma reunião dessa, e então ele vê o fenômeno acontecer por si próprio, né? E eu vou continuar então aqui a leitura. Minhas ideias ainda não estavam definidas, mas ali estava um fato que deveria ter uma causa. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, na diversão que faziam com aqueles fenômenos, algo de sério, como que a revelação de uma nova lei que prometia a mim mesmo investigar a fundo. Aquilo fugia do que Kardec tinha visto até então. Homem já, né, não era um jovem, ele já estava com algum tempo, já era professor há muito tempo, já tinha feito todo o seu processo de instrução básico, né? Feito escola, fora inclusive da França, quando foi para a Suíça, participar da escola de Pestalozzi. Fez isso e trouxe, participou ativamente de, do desenvolvimento da forma de estudo, da pedagogia utilizada na escola Sorbonne, na França. Então era um homem, era um professor, um conhecedor de ciências, de filosofia. Ele tinha um interesse aparentemente amplo pela, pelas ciências de forma geral e estava diante de uma coisa nova. E ele observa até, inclusive, algo que as leis da física ainda não tinham observado, né? E então ele promete a si próprio uma investigação a fundo do tema. Kardec, então, é tomado pelo evento. Ele observa e é tomado com um interesse genuíno a investigar aquele tema. Ele diz o seguinte, logo depois, que inclusive aqui achei interessante, ele já havia falado sobre as futilidades, diversões, né? E ele reforça depois, mais adiante, dizendo: os assuntos tratados nas reuniões eram geralmente fúteis. Os assistentes que se ocupavam principalmente com as coisas relativas à vida material.
Como saber sobre o futuro e com coisas que não eram importantes? A curiosidade e o divertimento eram o principal objetivo dos assistentes. O que Kardec viu? Na reunião, não haviam interesses mais, digamos assim, nobres. Ele fala aqui sobre, por exemplo, como saber sobre o futuro. Talvez as pessoas levassem questões e dialogavam com essa suposta mesa falante, coisas que não eram realmente elevadas, que não trariam algo realmente muito, nenhum grande benefício, a não ser para quem estivesse perguntando. Isso aqui me remete a uma coisa interessante. No livro de Deuteronômios, no Velho Testamento, há justamente uma recomendação de Moisés para que não se falassem com os mortos. E esse é um dos pontos que talvez muitas pessoas que não compreendem a doutrina espírita argumentam dizendo que não se deveria fazer isso. O que Moisés estava recomendando era, na verdade, aquilo que Kardec estava observando aqui. As pessoas que tinham mediunidade naquele tempo talvez não estivessem aptas a fazer perguntas elevadas, perguntas realmente profundas para as mesas. E naquela época, na época de Moisés, estamos falando de 1400, 1500 anos antes de Cristo, era fato que já existiam médiuns. O próprio Moisés era um médium. E era um médium sábio. Por isso ele proíbe o povo daquela época, um povo muito mais difícil, muito mais, talvez com conhecimento que não tinha na época de Kardec. Moisés não explica muito, mas ele simplesmente determina que não se falassem com os mortos. E o objetivo era justamente esse: evitar que as pessoas se divertissem com coisas sérias. Então Kardec observa isso e talvez tenha ali uma ponta de frustração. Não por ele, né, mas talvez pelas pessoas, como elas estavam abordando o fenômeno. Aí ele continua aqui. O espírito manifestante dava a ele mesmo o nome de Zéfiro, nome, aliás, compatível com seu caráter e com o da reunião. Entretanto, ele era muito bom e dizia-se protetor da família. Se muitas vezes ele sabia fazer rir quando era necessário, sabia dar bons conselhos e utilizava o recurso da epigrama, que é uma pequena composição poética. Além disso, era muito espirituoso e sabia ser malicioso. Logo fizemos amizade e ele me ofereceu muitas provas de simpatia. Não era um espírito muito adiantado, porém, mais tarde, ajudado por espíritos superiores, auxiliou-me nos meus primeiros trabalhos. Depois, disse que tinha que reencarnar e não ouvi falar mais dele. Zéfiro foi aquele primeiro espírito que teve o contato com Kardec e o auxiliou. Agora, Kardec fez uma observação curiosa, né? Fala que ele não era muito, como fala aqui, ele não era muito adiantado. Zéfiro não era muito adiantado. Kardec começa a observar uma coisa que talvez nós falhamos em achar que o que vem do lado da espiritualidade significa que é elevado, sublime, é alguém realmente inteligente e talvez portador de verdades que a gente não tem aqui. Kardec passa a perceber que, na verdade, lá também tem espíritos como aqui tem, entre os encarnados. Então, aquilo que ele enxerga entre os desencarnados, o nível de conhecimento não era talvez muito mais elevado do que a gente poderia esperar. Às vezes a gente acha que o que vem do lado da espiritualidade é elevado, nem sempre. Da mesma forma que entre os encarnados. Agora vem, acho que talvez, o que eu consideraria o ponto central do texto, desse primeiro texto, que é quando Kardec faz reflexões a respeito das primeiras experiências, daquilo que ele vinha vendo e ouvindo e percebendo. E ele fala o seguinte: com base nos efeitos, procurava chegar às causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, só aceitando como válida a explicação que pudesse resolver todas as dificuldades da questão. Kardec se torna, como dizer, ele não se emociona com o evento, ele não se deixa levar pelo fenômeno que ele enxerga. Ele tenta trazer razão, pousa os pés no chão, literalmente, para que aquele evento ele pudesse compreender como ele acontecia. Foi assim que eu sempre procedi em meus trabalhos anteriores,
desde os meus 15, 16 anos de idade. Aqui a gente compreende porque que a espiritualidade convida Kardec para esse trabalho. Era algo nato, era algo que ele tinha desde muito cedo, a vontade de ler e compreender a razão das coisas, né, o fundamento por detrás das coisas. Compreendi logo à primeira vista a importância da pesquisa que iria empreender. Vislumbrei naquele fenômeno a explicação para um problema tão obscuro e tão controvertido que dizia respeito ao passado e ao futuro da humanidade. A solução que eu procurava em toda a minha vida. Kardec vislumbra alguma coisa que talvez poucos teriam vislumbrado. Talvez se nós estivéssemos lá, nós observaríamos o fenômeno e ficaríamos encantados com o fenômeno. Fenômeno que os próprios cristãos, no início do cristianismo, quando estão com Jesus, talvez ficassem impressionados com ele andando sobre águas ou ele multiplicando pães e peixes. E é lógico, naquele momento eles não entendiam como é que o mestre conseguia fazer isso. Como é que Jesus conseguia manusear as coisas, ou mesmo romper coisas que ninguém, que lógico naquele momento não se falava, mas romper com as leis da física, com as leis de Deus, aparentemente rompendo com essas leis, mas que Jesus estava na verdade manipulando fluidos, né? Ele tinha um profundo conhecimento disso. Hoje, na doutrina espírita, nós entendemos isso, nós compreendemos isso e basta acessar Gênesis, perdão, o livro Gênesis de Kardec, capítulo 15. Lá nós compreendemos muito, se não a maior parte, né, dos fenômenos ditos milagrosos ou fenômenos paranormais, ou dê o nome que queira, mas aquilo que talvez aparentemente não tenha explicação. Kardec oferece algumas delas. Mas Kardec fala aqui de uma coisa muito interessante. Ele fala que ele procurava em toda a minha vida, a solução que eu procurava em toda a minha vida. Começa a colocar uma coisa como de propósito de vida, como um fundamento que nos toma e nos leva ao longo da nossa existência. Ele está falando de uma coisa muito profunda, dele próprio, de como ele se conectou com aquilo que ele estava vendo. Talvez ao longo da vida como professor, como estudioso, ele não tivesse se deparado com algo tão profundo e que fez com que ele recebeu um chamamento. Ele percebeu e sentiu isso. Era, em resumo, uma revolução total nas ideias e nas crenças existentes. Por isso era preciso agir com prudência e não com a leviandade, ser objetivo e não idealista, para não me deixar levar pelas ilusões. Porque é muito simples e muito fácil, talvez, a gente ser movido e ficar preso no fenômeno, achando que o fenômeno é o mais interessante. Kardec conseguiu dar um passo para trás, observar o fenômeno e não ficar encantado, não ficar realmente e não adentrar. Ele não tinha talvez interesse na diversão aparente que aquilo demonstrava. Mas aqui está uma outra reflexão interessante. Às vezes, é justamente dessa forma que nós somos atraídos pelos elementos. E às vezes nós somos convidados por pessoas que talvez a gente não dê tanto crédito, mas está ali de repente um convite amigo da espiritualidade através de alguém que talvez a gente nem tenha muito, nem dê tanto valor, mas que pode conter coisas muito importantes, que pode mudar a nossa vida, como foi o caso dele. Então Kardec se permite observar e de repente ele é tocado por algo muito profundo. E aí ele segue. Um dos primeiros resultados que eu colhi das observações que fiz dos espíritos foi a de que eles, sendo alma dos homens, não possuíam toda a sabedoria nem todo o conhecimento, como eu já comentei. Kardec já observa que são como nós. Eles estão lá e apenas é uma questão de ambiente, de posicionamento, de dimensão. Eles estão numa dimensão diferenciada. Somente isso, não em termos de conhecimento. Que o saber deles era limitado ao grau de adiantamento que haviam alcançado e que suas opiniões só tinham o valor de uma opinião pessoal. Era verdade reconhecida desde o princípio, perdão, essa verdade reconhecida desde o princípio livrou-me do grave perigo de acreditar que os espíritos eram infalíveis e me impediu de formular teorias precipitadas com base no que eles diziam. Veja
Que reflexão profunda Kardec consegue fazer logo no início, talvez logo ao contato, aos primeiros contatos com a espiritualidade, e ele já começa a colher e observar e saber. Era um homem muito sábio, era um homem de sabedoria, realmente compreender isso, de algo que ele não enxerga, de algo que ele recebe através de um médium, às vezes de uma médium, uma jovem, uma menina, que é o caso. Muitas vezes Kardec teve acesso às médiums que eram garotas, com um conhecimento muito muito preliminar ainda da vida, em termos daquilo que ele perguntava. Quando ele levava perguntas realmente da mais profunda, que talvez na filosofia a gente não tinha tido uma resposta ainda coerente, e ele faz essa pergunta para essas garotas e ele obtém respostas muito profundas. Então Kardec estava cada vez mais a fundo e compreendendo que esse sistema era um sistema mais do que natural. E ele conseguia, enfim, explorar isso com uma sabedoria muito interessante. Por isso, lá estava ele. E para fechar aqui esse trechinho, ele diz assim: ó, o simples fato da possibilidade de uma comunicação com os espíritos, independente do que eles digam, prova a existência do mundo invisível. Então, ele já extrai uma conclusão interessante. Porque antes se questionava se isso realmente existia ou não. Então, ele conclui se é possível a comunicação, porque esse mundo existe, afinal. Esse era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas pesquisas e a base para inúmeros fenômenos até então inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era que a comunicação com os espíritos nos permitia conhecer o estado desse mundo, seus costumes, se assim podemos nos expressar. Então, era compreender o que estava, o que vinha após a morte, como que era como era esse mundo que agora se abria para Kardec. E ele passava a interagir com essas inteligências. Continuando. Tomei para mim a iniciativa de resolver nelas, nas reuniões, os problemas que me interessavam sob o ponto de vista da filosofia, da parapsicologia e da natureza do mundo invisível. Para cada sessão, eu levava uma série de perguntas preparadas e metodicamente dispostas. Então, Kardec iria para a reunião, ele ia preparado, com perguntas já concebidas, já que ele já havia refletido sobre elas. Então, ele chegava lá e expunha as perguntas. E eu vou continuar. Elas eram sempre respondidas com precisão, profundidade e de uma maneira lógica. A partir de então, as reuniões assumiram um caráter muito diferente. Olha que interessante. Porque nós é que elevamos o nível da conversa. Se nós nos adentrarmos a um ambiente onde só tem crianças, o assunto vai ser do interesse das crianças. Agora, se nós formos para uma outra reunião e estabelecermos um diálogo, onde o diálogo é um diálogo elevado, nós estamos determinando como ele vai acontecer. Então, Kardec leva as questões e determina o passo, determina então o quão elevado era esse diálogo com a espiritualidade. Isso faz com que os espíritos mais elevados, os espíritos mais inteligentes, letrados no tema que ele levava, se faziam parte da reunião. Isso acontece no nosso meio também. Basta a gente. Quando a gente adentra a doutrina espírita, eu costumo falar isso, né? Acho que há uma seleção natural das nossas amizades, dos nossos interesses. Então, aquelas pessoas que talvez se não afinizam com essas ideias novas, elas passam a se afastar. E outras se aproximam. Da mesma forma que os lugares que você talvez frequentasse antes, hoje já não frequenta mais. Pelo simples fato de ter observado que isso não vale mais a pena ou porque não tem mais interesse. E acho que isso é uma seleção natural dos fatos, das coisas que estão expostas para nós. Então Kardec levava questões, né? E disse que elas eram respondidas então com precisão, profundidade de uma maneira lógica. A partir de então, as reuniões assumiram um caráter muito diferente
Entre os assistentes encontravam-se pessoas sérias que tinham muito interesse no meu estudo. Quando eu precisava faltar, elas ficavam sem saber o que fazer. As perguntas fúteis tinham perdido o interesse para a maioria dos frequentadores. A princípio, eu só tinha por objetivo o de me instruir. Kardec tem aqui uma outra questão-chave: instrução. Quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, e se eu não me engano é justamente lá, que fala sobre, posso estar enganado, pode ser que está na Gênesis, mas quando se fala sobre a missão de um profeta, lá fala, o profeta é aquele que tem como missão instruir os seres, instruir as pessoas. Então aqui é a mesma coisa. O princípio de Kardec é o da instrução, é do conhecimento, é do aprendizado. Ele traz um princípio básico, mas muito importante, para que essas reuniões tomassem um outro caráter, que não somente do diálogo fútil ou, enfim, sem um fundamento. Mais tarde, quando vi que aquelas comunicações formavam um conjunto, um todo e ganhavam as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinamentos recebidos para que todos também pudessem se instruir. Foram aquelas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, constituíram a base para a publicação de O Livro dos Espíritos. Kardec formula as questões, cataloga ela, organiza as questões, por isso codificador, por isso que ele não é o pai ou alguma outra coisa que a gente possa chamar em função, em relação ao espiritismo. Ele nada mais é do que um codificador. Ele foi aquele que tinha essa habilidade, tinha esse conhecimento para desenvolver essas perguntas e organizar todo esse trabalho. E parar para pensar que um homem que comunicou-se com mais de 1000 centros espíritas, ele tinha uma habilidade realmente muito importante para isso. É uma pessoa realmente engajada e interessada nesse estudo. Então, Kardec, a partir disso, passa a fazer essas comunicações e extrair coisas boas e importantes de comunicações, que, como eu disse, se fôssemos talvez nós mais desavisados no momento, que talvez não tivéssemos ainda o conhecimento que nós temos hoje sobre a doutrina espírita, nós ficássemos muito mais encantados com os fenômenos físicos, né? Puramente com eles. E isso ainda acontece hoje. Basta ter um médium de em qualquer lugar, em qualquer vertente, em que as pessoas se conectam muito com um evento que chama a atenção. Caso o médium demonstre isso publicamente, numa reunião de uma igreja, numa reunião de um templo, em algum lugar, isso faz com que as pessoas vão até ele e achem o fantástico, o maravilhoso, uma coisa muito interessante para assistir, mesmo sem se perguntar muito como ele faz aquilo. Enfim, Kardec dá um passo além. E aqui a gente compreende como que um pouco, né, como que essas coisas se formaram, né? Ou seja, ele faz as perguntas, estrutura tudo isso, depois foram as publicações. E Kardec foi orientado, né, a como fazer os livros. E aí é onde eu gostaria de, né, trazer o texto que a gente leu, o item 1, tem o item 2, que fala meu espírito protetor, depois tem o item 3, que é meu guia espiritual. E aqui tem também um texto muito curioso, que eu gostaria de reproduzi-lo e comentá-lo. Então, esse texto, que é o item 3, ele diz assim que acontece na casa do senhor Baldan, que era um daqueles que auxiliaram ele, né? E diz aqui que, inclusive, a médium que fazia parte desse trabalho era provavelmente a filha dele, né? Porque é chamada senhorita Baldan. Então, essa comunicação especial, ela aconteceu no dia 25 de março de 1856. Né? Lembrando que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, então isso aqui é mais ou menos um ano antes da publicação do livro. E aí o Kardec diz assim, ó, nessa época eu morava na Rua dos Martis, número 8, no segundo andar ao fundo, endereço lá de Paris.
Certa noite, trabalhando em meu gabinete, ouvi pequenas batidas na parede que me separava do aposento vizinho. A princípio, não lhes dei qualquer atenção. Eu até paro aqui para pensar quem que não daria atenção para as batidas de uma parede, mas Kardec não observa isso como importante. Porém, como as batidas aumentaram de intensidade e mudavam de lugar, fui examinar minuciosamente os dois lados da parede, para verificar se elas provinham de outro andar, mas nada descobri. O que havia de estranho era que, a cada vez que eu ia averiguar, o ruído cessava, recomeçando tão logo eu me sentava para trabalhar. Muito curioso, né? Então, provavelmente estava acontecendo ali com Kardec a intenção de uma comunicação com ele. Mas vamos seguir. Lembrando que Kardec não era médium, né? Pelo menos em nenhum momento da biografia dele a gente observa em que ele faz alguma comunicação ou que ele tem esse, né, ele exercita essa mediunidade. Ele observa muitos médiums, ele acompanha os médiums, ele faz as perguntas para os médiums, né? Mas lá na casa dele estava acontecendo essas batidas. Kardec continua. Minha esposa retornou por volta das 10 horas. Veio ao meu gabinete e, ouvindo as batidas, me perguntou o que era. Não sei, respondi-lhe. Já faz uma hora que eu as escuto. Investigamos juntos, mas também nada encontramos. O ruído continuou até meia-noite, quando fui me deitar. Kardec foi se deitar com as batidas acontecendo. No dia seguinte, como havia sessão na casa do Sr. Baldan, contei o fato e solicitei uma explicação aos espíritos. Então, com a brandura, calma e a tranquilidade de Kardec, lá ele levou o tema para ser dialogado nessa reunião mediúnica. E aí ele coloca: certamente você ouviu o relato que eu acabei de contar. Ele acho que contou ali para o seu Baldan, depois entrou em reunião, né? Então, seria possível me explicar a causa daquelas batidas que ouvi ontem com tanta insistência? A resposta foi bem simples. Era o seu espírito familiar. Kardec pergunta: e por que ele batia daquele jeito? A resposta: ele queria se comunicar com você. E Kardec volta à pergunta: e o que ele queria de mim? E a resposta é: você mesmo pode perguntar. Ele está aqui. Tem um comentário de Kardec aqui. Nessa época, não se fazia distinção entre as diversas categorias de espíritos simpáticos que possuem afinidade conosco. Colocavam-se todos eles sob a denominação de espíritos familiares. Então, quando eu vou falar aqui de espírito familiar, é nesse sentido mais amplo, não exatamente uma pessoa da nossa família mais próxima. Kardec então pergunta: meu espírito familiar, agradeço por ter vindo me visitar. Poderia me dizer quem você é? E o espírito então se apresenta. Para você me chamarei a verdade. Todos os meses, durante um quarto de hora, estarei aqui à sua disposição. E Kardec volta com ele. Ontem, quando eu estava trabalhando e você começou a bater, tinha alguma coisa em particular para me dizer? E a resposta do espírito à verdade é: o que eu tinha a dizer era sobre o trabalho que estava sendo feito. Aquilo que você escrevia me desagradava e eu queria que parasse. Comentário de Kardec. O que eu estava escrevendo era relativo aos estudos que fazia sobre os espíritos e suas manifestações. Kardec estava escrevendo sobre um tema que, por algum motivo, o espírito da A Verdade, que se apresentou a Kardec agora, não estava tão contente com o que estava sendo escrito, estava sendo ali colocado. Kardec continua. A sua desaprovação era quanto ao capítulo que eu estava escrevendo ou quanto ao conjunto do trabalho? E a resposta era sobre o capítulo de ontem. Quero que você mesmo julgue. Leia de novo o que escreveu e você reconhecerá os seus erros e poderá corrigi-los. Kardec. Eu mesmo não estava muito satisfeito com aquele capítulo e o refiz hoje. Ficou melhor? Kardec estava interagindo de uma forma muito natural com o espírito à verdade sobre o trabalho que ele vinha desenvolvendo.
E é muito curioso ver como que o espírito acompanhava muito de perto aquilo que Kardec estava escrevendo. Vejamos a resposta para essa pergunta de Kardec se já havia ficado melhor. A resposta é: está melhor, mas ainda não está bom. Leia da terceira à 30ª linha e você vai encontrar um erro grave. Kardec diz: rasguei o que escrevi ontem. E ele devolve: não importa, pois isso não impediu que o erro continuasse. Releia e vai encontrá-lo. Observe que o Espírito, a verdade, acompanhava exatamente o que Kardec estava escrevendo. Ele tinha um acompanhamento muito próximo daquilo que Kardec estava colocando sobre o papel. No momento em que Kardec estava ali sendo intuído para provavelmente escrever os seus textos, o Espírito da Verdade estava junto dele. E, por algum motivo, ele ficou insatisfeito e queria chamar a atenção de Kardec de alguma forma. Então, promoveu essas batidas na parede. Eu acho isso muito curioso, porque a partir desse texto, eu passei a fazer reflexões sobre o que nós estamos fazendo. Não que a gente vai necessariamente ouvir batidas em algum lugar, mas que me chama a atenção o quão detalhista era o espírito nesse momento. E na nossa vida corriqueira, como deve ser a participação, por exemplo, do nosso anjo da guarda? Aquele anjos que, como foi aqui falado, nossos espíritos familiares. Acho que é importante a gente entender e até buscar no livro dos espíritos que fala que a influência dos espíritos na nossa vida é grande, mais até do que a gente pode imaginar. E aqui fica uma demonstração disso, de como que o Espírito, a verdade, acompanhava Kardec na codificação, se colocando à disposição dele um quarto de hora, em princípio, mas mostrando que ele estava ali sabendo exatamente o que Kardec estava colocando no papel. Acho isso genial, incrível, para entender como nós somos acompanhados pela espiritualidade. O quanto a espiritualidade acompanha o que nós fazemos. Acho que isso a gente tem que refletir e realmente observar que as nossas intuições, as nossas ideias, elas não são inatas, elas não aparecem do nada. Nós estamos sendo muito acompanhados, estamos sendo observados, amorosamente auxiliados pelos amigos espirituais. Por isso que a prece, a gente observar os nossos pensamentos, são realmente questões muito importantes. Para a gente perceber a qualidade daquilo que chega até nós, a qualidade do auxílio que nós recebemos. Kardec faz mais uma pergunta. O nome verdade que você adotou é uma alusão à verdade que procuro? Lembra que eu falei no início que Kardec, na espinha dorsal do texto anterior, Kardec tinha uma busca pessoal, um interesse genuíno por descobrir a verdade das coisas. E o Espírito se apresenta a ele como a verdade. Kardec então cria com o Espírito a verdade uma conexão, no mínimo, diferenciada. Porque ele se apresenta como a verdade, então oferece a Kardec esse vínculo com o propósito de vida dele. E aí Kardec se vê amparado por alguém que talvez tenha uma combinação, tenha ali alguma relação com ele íntima, muito boa, que possa construir algo juntos. E a resposta para ele é talvez. Pelo menos é um guia que vai o proteger e o ajudar. Posso evocar você em minha casa? A resposta é sim, mas para lhe assistir em pensamento. Quanto às respostas escritas em sua casa, isso você ainda vai levar muito tempo para obtê-las. E depois, há mais alguns diálogos, né, sobre Kardec, com o Espírito Verdade, há outros diálogos com esse mesmo Espírito, mas eu gostaria de tomar o comentário final de Kardec sobre esse texto. E um comentário muito interessante para a gente pensar sobre nós, sobre o Espírito que nos acompanha, ou como nós interagimos com o nosso anjo guardião, com o nosso Espírito protetor. Então, o comentário final de Kardec para esse texto é: a proteção desse Espírito, cuja superioridade eu estava longe de imaginar,
Ele não imaginava a superioridade desse espírito. Kardec não tinha essa ideia e disse: a proteção desse espírito de fato nunca me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que estavam sob as suas ordens. Então, Kardec está falando de uma hierarquia que tinha um espírito à verdade e que tinha espíritos que respondiam para ele. Então, vou ler de novo. A sua solicitude e a dos bons espíritos que estavam sob as suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, seja para amenizar as minhas dificuldades materiais, seja para facilitar a execução dos meus trabalhos e para me preservar da má vontade dos meus adversários, que sempre foram reduzidos à importância. Se por um lado eu não pude ser poupado dos problemas que estavam ligados à missão que eu tinha que desempenhar, e aqui é interessante falar, tem alguns textos em que Kardec trata da missão dele, como isso foi exposto para ele, como o Espírito da Verdade comentou com ele sobre essa missão, o que ele iria enfrentar, das dificuldades, ele fala aqui justamente dos adversários e dos problemas que ele enfrentou, porque o Espírito da Verdade falou para ele claramente das dificuldades que ele teria. Falou: não espere que isso aqui vai ser simples, que isso aqui vai ser. Você vai ser taxado no mínimo de louco. No mínimo. Então você vai ser combatido, vai haver muitos problemas. Eu acho interessante isso porque Kardec se envolve com uma forma, por um lado, com uma questão de propósito de vida, mas o Espírito Verdade não deixa ele ficar iludido, dizendo a ele que ele teria dificuldades para cumprir com aquilo tudo. Porque isso incomodaria muitas pessoas, traria muitos problemas, mas que ele se mantivesse firme no propósito dele. Então vou continuar para fechar. Ele diz: se por um lado eu não pude ser poupado dos problemas que estavam ligados à missão que eu tinha que desempenhar, por outro, eles foram sempre suavizados e largamente compensados por agradáveis satisfações morais. Lembremos que Kardec era uma pessoa engajada voluntariamente a desenvolver essa doutrina. Isso tudo de trabalho foi tudo se começou com o quê? Com mesas que giravam. As mesas passavam a girar e depois as mesas passaram a comunicar, e ele não acreditava. Ele era um cético a esse processo. Ele não tinha nenhum interesse, mas admitiu que talvez ele tivesse o ceticismo dele estava relacionado ao fato de ele não entender. E a partir do momento que ele passa a entender, ele se interessa e leva algo que ninguém levava para essas mesas responderem. E aí ele se dá conta de que, na verdade, a mesa não era aquela que deveria ter o cérebro para poder comunicar, mas sim o meio onde outros seres inteligentes estavam se comunicando. Então ele determina, ele percebe, ele enxerga que havia um outro lado, que havia um mundo espiritual. Ele confirma isso. E então passa a fazer uma interação boa, uma interação de comunicações elevadas com a espiritualidade. E então é apresentado por um espírito que se dizia a verdade, espírito de, de ordem, um espírito familiar, um espírito que o acompanhava, um espírito que estava junto dele. Esse espírito passa a se comunicar com ele, se coloca à disposição dele, e Kardec então desenvolve toda a doutrina espírita em cima desse trabalho. Desse trabalho onde havia junto dele um grupo de espíritos interessados que as comunicações acontecessem e precisavam de alguém que estivesse na posição dele de fazer perguntas, de organizar o trabalho, de codificar o estudo e publicá-lo em livros, que estão públicos há mais de 150 anos, estão disponíveis. E hoje, com o advento da internet, a gente pode acessá-los gratuitamente. A gente pode comprar nas livrarias, enfim, ele está disponível em muitas línguas, em muitos lugares. Há a possibilidade de acessar esse conhecimento. Então, Kardec, dentro dos 10 anos, mais ou menos, em que esteve envolvido com a doutrina espírita, ele fez disso, talvez ele encontrou a oportunidade que ele tinha, talvez incansável, aquele desejo de transmitir grandes verdades, mas não para se vangloriar, não para ter um nome
propriamente dito, como responsável por aquilo. Nós hoje o reconhecemos como uma pessoa, como eu disse, habilidosa. Mas é importante lembrar que nas suas missões, a espiritualidade, o Espírito Verdade fala para ele: você tem total livre-arbítrio. Você não está obrigado a fazer esse trabalho, porque se você não o fizer, outros farão. A honra, a oportunidade é nossa de desenvolver o trabalho onde nós fomos colocados. A oportunidade de estudo é nossa, seja ele na doutrina espírita, no catolicismo, seja ele no islamismo, no budismo, não importa. Mas nós estamos sendo convidados a um estudo profundo, sério, para que nós nos elevemos, nós nos coloquemos para uma posição de não mais mundo de provas e expiações, mas agora mundo de regeneração. Nós estamos sendo convidados a aprofundar nossos conhecimentos e colaborar ativamente como trabalhadores da última hora para que a gente possa honrar um trabalho como esse. Esse que a gente acabou de fazer um breve estudo. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui conversando com vocês, elaborando e trazendo um texto que talvez muito pouco lido, talvez não, eu tenho certeza, é muito pouco lido entre os espíritas. É muito pouco lido, mesmo entre os espíritas. E que a gente possa ter mais chance, mais oportunidades de tomar esses textos e lê-los de forma séria. Séria como Kardec, séria como o Espírito à Verdade estava com ele, engajados na, no trabalho da divulgação da doutrina espírita. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha trazido boas reflexões e espero em outras oportunidades estar aqui de volta. Que o nosso Pai abençoe a todos, que Jesus, nosso Mestre, esteja nos corações de vocês e que as atitudes nossas, que a gente possa transmitir o cristianismo e aquilo que a gente aprende na doutrina espírita através das nossas atitudes. Que a gente possa mostrar e exemplificar como o Mestre fez através dos nossos atos. Um abraço fraterno a todos. Até a próxima.